Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do Oliveira e Dias Podcast. Meu nome é Samuel e hoje nós estamos iniciando uma nova jornada onde nós estaremos trazendo pessoas aqui da nossa cidade para contar um pouco de sua vida. Pessoas que têm história a ser contar, pessoas que já construíram grandes projetos, pessoas que surgiram, como se diz, muitas das vezes do nada e chegaram a lugares diferenciados. Né, Iago? Eu sou o Iago, né? E quero que vocês sejam muito bem-vindos, né, a esse primeiro episódio. É um projeto que a gente está construindo já há um tempo. A gente, na empresa, em todos os projetos, a gente tentou várias maneiras de poder expandir. A gente recebeu alguns nãos, uma hora a gente vai contar sobre isso. Então a gente falou assim, então a gente vai criar um podcast. E para a gente começar, né, a gente queria agradecer a presença do pastor Vilmar, que é conhecido aí sobre a sua grande liderança ministerial, pastoral. A gente sabe que o senhor tem grande relevância aqui no município de Inhumas e a gente queria poder trazer o senhor primeiramente, né? Como o senhor sendo o nosso pastor, a nossa liderança pastoral e também tendo aqui estreando o nosso podcast. Sou o pastor Vilmar de Sá, conhecido aí com esse nome, né? E quero dizer que é uma alegria poder estar aqui com vocês nesta manhã, dando início a esse novo trabalho, esse novo empreendimento de vocês. Espero que seja um sucesso. Quero agradecer pelo privilégio de estar no primeiro momento aqui com vocês. Sucesso aí, Samuel, meu amigo, meu filho, Iago, nosso companheiro de todas as horas. Enfim, estamos aqui para poder falar um pouco da nossa história, né? Gostaria também de deixar bem frisado, para quem não sabe, Pastor Vilmar, ele foi a primeira pessoa que acreditou em mim. Foi a primeira pessoa a ter visão que um dia Deus ia me abençoar e eu ia crescer na vida. Eu lembro, até hoje, trabalhava num supermercado e ele chegou, me viu, perguntou se eu ia pro culto. Eu falei que não, que tinha que trabalhar. E tá errado. Você tem futuro e isso aqui não tá certo, não. Vou arrumar um emprego pra você. Abriu uma porta de emprego para mim, que me abençoou muito, e até mesmo pessoa, que é uma pessoa que eu amo de coração também, que me deu o emprego, através dele, eu lembro até hoje, dia que eu sentei na mesa. Ele falou assim, você tá aqui hoje por indicação do pastor Vilmar, porque ele tem uma visão sua que eu não consegui ver, mas devido à palavra dele, eu tô te dando essa oportunidade. Então, para mim, é uma honra ter o senhor aqui, como foi a primeira pessoa que profetizou na minha vida e a primeira pessoa que conseguiu ver que Deus tinha algo para fazer na minha vida ainda. Muito bem. Muito bem. Isso aí ninguém nasce com a estrela, né? Eu acho que todas as pessoas elas têm que aproveitar oportunidades, né? E eu percebi com um adolescente como você, enfrentando um trabalho duro, aquilo ali era um indicador de que você tinha algo em especial que poderia, um potencial para ser desenvolvido. E um dia eu ouvi uma frase muito interessante que diz que ninguém chega a lugar nenhum sozinho. E Deus, quando quer abençoar uma pessoa, sempre vai usar outra pessoa para poder nos ajudar a conquistar os nossos sonhos. Então, eu acredito que eu fui tão somente um canal de Deus, né, que tive esse privilégio de acreditar e de indicar você naquele momento. Pastor, puxando uma seta pelo que o Samuel falou, acho que tem uns 3 anos, alguma coisa que eu devo estar com o senhor lá. Eu sempre vi muito essa visão do senhor, né? Tipo, de ver algo na pessoa que às vezes as pessoas não veem, né? Eu já vi isso com outros irmãos da igreja. E o senhor acha que isso foi de experiência? O senhor acha que é algo que Deus te deu isso mesmo, né? Desse processo? Tudo isso tem a ver com a sensibilidade, né, que a gente tem que ter no mundo espiritual, no mundo profissional, físico, né? A gente tem que ter essa visão. Tem pessoas que você percebe que elas são introvertidas e que pode ser desenvolvido potencial em determinadas áreas. Tem outras pessoas que são extrovertidas, então você tem que ter aquela sensibilidade, a sabedoria dada por Deus para poder você aproveitar
todas as pessoas, que não tem ninguém totalmente bom nem totalmente ruim. As pessoas, elas têm o seu valor que precisa ser enxergado e aproveitado naquilo que elas têm de melhor. Eu acho que isso é um dos principais papéis, né? Como na parte pastoral, eu imagino que isso tenha sido alguma coisa que o senhor foi lapidando no decorrer do tempo, né? Porque hoje, até na reunião de líderes, né? Eu prestando atenção no que o senhor estava falando lá, que eu sou muito atento ao que a pessoa está falando, né? Acabou que o senhor falando lá da separar as pessoas por cor, assim, no sentido de poder auxiliar, ajudar, buscar as pessoas. Eu vi que aquilo que o senhor não estava preparado, não. Veio daquele momento que foi algo de Deus junto com a experiência que o senhor teve, né? Então, é algo diferente. Eu tenho um trabalho paralelo que é a agropecuária. Quando eu saí do meu trabalho, do banco, eu comprei uma propriedade e eu sou fascinado por fazenda. E eu resolvi fazer um curso sobre pastagem nos últimos dias, nos últimos meses, e o professor lá me ensinou isso, passando uma visão da pecuária, né, das pastagens. E eu achei muito interessante que aquilo veio, como você está dizendo, aquilo veio na hora ali, aquela questão da classificação das pastagens, né, o verde, o amarelo e o vermelho, né. E aquilo encaixou bem naquilo que nós estávamos conversando naquele momento. Eu acho que foi legal. Às vezes o pessoal que não está entendendo, porque a gente estava reunião das lideranças, né? E tem irmãos que a gente quer mais próximo, às vezes estava afastado. E o pastor teve uma direção lá da gente poder selecionar essas pessoas, né? Fazer uma classificação, né? Aquelas que já estão mais próximas. Ativo, né? O que está ativo, o que nós vimos lá foi isso, né, Iago? Nós classificamos verde, aqueles que estão ativos, o amarelo, aqueles que estão mais ou menos capengando, e o vermelho, aqueles que estão já praticamente afastados. Então, foi uma colocação ali que eu achei muito legal, né? E fala um pouco também para nós das suas origens, né? Como que o senhor chegou no evangelho, como que veio a ideia, né, de ser pastor, de pastorear e tudo mais. Essa é uma história um pouco longa, mas vou procurar resumir um pouco aqui, né? Eu sou de origem da zona rural, né? Do município de Itaguaru. A minha avó, ela foi parteira e nós somos 5 irmãos. A minha mãe teve os 5 na fazenda Mota, município de Itaguaru, e eu nasci ali. Fui para a cidade aos 7 anos de idade. E para estudar, meu pai levou a gente para a cidade. E a partir de então, toda a vida trabalhando. Eu trabalho desde os 11 anos de idade. Quando morava lá na roça, né, como a gente fala, né, na chácara, no sítio do meu pai, a gente nunca deixou de auxiliar ele. E quando a gente mudou para a cidade, era um vai e vem ali, sempre trabalhando, e de repente comecei a atuar no comércio, como empregado. Eu fui balconista de armazém, naquela época era o armazém, hoje tem o supermercado, né? Mas antigamente eram os armazém, comecei trabalhando ali, era entregador de gás, de cimento, de mercadoria. Eu vendia as coisas, colhia banana, jiló, quiabo, abacate, eu nunca parei. Trabalhei em frutaria, trabalhei em lanchonete, fui garçom, fui tudo que você imaginar, servente, pedreiro. A minha vida foi uma vida de trabalho. Nós nunca deixamos... Isso é uma coisa que meu pai ensinou para nós muito bem, foi trabalhar, ser honesto, sabe? A gente aprendeu isso. No berço mesmo, foi um homem muito trabalhador, conquistador, e deixou para nós esse legado de trabalho. E aí, quando... na minha adolescência, né, era muito peralta e tudo, vi a juventude, mas sempre fui um sonhador, sempre tentando alguma coisa na vida, um trabalho empresarial, qualquer coisa assim que realmente tirasse a gente daquela situação. Eu me lembro de um fato interessante, que eu servi o meu período militar na aeronáutica. E eu voltei da aeronáutica depois de um ano e não tinha emprego. E meu pai, ele sempre foi lavrador, camarada assim, que trabalhava muito mesmo, a vida dele foi trabalho. E ele tinha plantado uma roça na terra dele lá, assim, numa área assim, muito, muito montanhosa, e nós quebramos o milho, e para juntar o milho, para tirar daquele local, era uma coisa assim, muito difícil,
Você subia assim os morros assim na ponta do pé. E eu ajudando ele lá nesse trabalho pesado lá. Nós acabamos de almoçar, eu levantei com ele assim e nós começamos a subir o morro para descer com milho no balaio, né? Aquele instrumento ali de coleta. E eu me lembro que eu comecei a subir e eu comecei a orar. Eu não era evangélico ainda. Eu comecei a orar. Disse, Deus, me tira desse serviço aqui. Eu não quero isso aqui, não. Abre uma porta para mim. E aquilo foi assim, fundamental, aquela oração, que eu não entendia. E a partir de então, Deus já começou a abrir as portas. Meu pai adquiriu um comércio na cidade. E logo em seguida veio a oportunidade de trabalhar no banco. Entrei no banco. E aí havia muitos planos, como bancário, né? Solteiro. E eu tinha uma irmã mais nova, tenho uma irmã que era mais nova. Na época ela tinha 14 anos, ela tinha se convertido. E ela, então, era a única na família. E aí veio a minha conversão, de uma forma assim, muito interessante. Eu não aspirava a essa conversão, mas eu orava a Deus que eu queria uma mudança de vida. Estava entrando para o caminho dos vícios, né? E eu vi que aquilo não era legal. Estava trabalhando já no banco. E 3 meses após a minha admissão no banco, foi quando houve a minha conversão. Me converti no dia 19 de janeiro de 1984. 3 meses depois que eu tinha entrado no banco. E a partir de então, eu fui me identificando com a igreja e tudo, mas nunca tive essa aspiração de ser um obreiro, um pastor. Se bem que, bem da verdade, eu não entendia, mas mesmo depois de passado um tempo que eu estava na igreja, eu não tinha essa ambição, nunca pedi para ser consagrado, nunca pedi para ser líder de nada. E foi acontecendo gradualmente, sabe? Deus foi colocando no meu coração um interesse por ajudar, auxiliar. E aquilo era uma novidade, um novo convertido, uma pessoa que veio de um meio assim muito obscuro, né? E foi um abalo assim na sociedade na época. As pessoas duvidavam da minha permanência na igreja, porque eu era muito ativo com coisas que a gente vivia lá fora, né? Era improvável. Isso. Eu estava de acordo com a música lá, né? Improvável para a sociedade, reprovado para ser um cristão. Mas Deus teve misericórdia e eu, ao longo dos anos, as coisas foram passando até que chegamos onde chegamos. Excelente. Nesse período aí que o senhor contou esse processo, o senhor já tinha um chamado assim pastoral ou puxando outra seta também? Na sua família eles eram do meio evangélico ou ninguém? Iago, não, nós não temos, nós somos de uma família de outra denominação, né? Muito conhecida e origem católica. E eu me lembro que nós não tínhamos, eram pouquíssimas pessoas na família. Acho que uma irmã da minha mãe, mais velha, ela era evangélica. A minha irmã se converteu, foi assim uma coisa assim que chocou muito, né? E meus pais, meus irmãos, ninguém era evangélico, nós era de uma outra denominação. E quando aconteceu essa conversão, foi uma coisa assim que marcou muito aquele momento. Entendi. E nesse processo que o senhor teve que sair da sua cidade e vir para... Não sei se o senhor veio direto para Inhumas. Direto para Inhumas. Direto para Inhumas. Foi difícil? O senhor, tipo assim, foi muito direcionado por Deus, assim, não, vamos e... Isso é uma história também muito assim interessante, um pouco longa, vou resumir também. Eu trabalhava no banco, eu era assistente gerente. Eu trabalhei 1 ano e meio como escriturário e 1 ano e meio depois eu fui promovido para assistente gerente. Aquele que assistia o gerente e substituía o gerente na sua ausência, na agência do Banco do Estado de Goiás, extinto BEG. Eu trabalhei por 17 anos. E eu comecei lá em Itaguaru. Comecei lá. E eu tinha essa história muito interessante. Para quem está ouvindo, né? Eu tinha um gerente que chamava Genor. Inclusive, eu tive uma infeliz notícia esses dias atrás, que ele faleceu. Esse Agenor, ele era um baiano, um camarada que se afeiçoou muito a mim, ele era muito meu amigo, me chamava só de irmão,
Ele não era evangélico, mas gostava muito de mim. E nós estávamos um dia dentro da agência do banco lá em Itaguaru. Naquela época, aquela agência da cidade daquele tamanho tinha 23 funcionários e a nossa agência era uma das agências mais lucrativas que tinha naquela classificação de agências que tinha. Era A, B, C, e nós, dentro da nossa classificação, a nossa rentabilidade, tudo nós estava bem classificado. E nós, depois do expediente, ele virou para mim, nós estávamos em pé no meio da agência assim, ele virou para mim, olhou para mim e disse assim: irmão, sai daqui porque isso aqui vai acabar. Eu levei um choque quando ele falou isso comigo, porque era algo assim, impensável. Sai daqui porque isso aqui vai acabar. E eu falei, aí eu já tinha uma certa experiência já como cristão, né? E eu pude entender que aquilo ali não estava sendo algo natural. Eu entendi que era algo sobrenatural que estava acontecendo. Uma pessoa sem conhecimento das coisas de Deus virar para mim e falar daquela maneira, eu achei estranho. Mas aí eu me calei, eu falei, isso aqui tem algo por trás disso aí. Aí o que aconteceu? E ele imediatamente ele afirmou isso aqui vai acabar e se você quiser, eu ajudo você a sair daqui. Quer dizer, essa casa vai pegar fogo e eu te ajudo a escapar disso aqui. Ou isso aqui vai ser demolido e você vai escapar, eu vou te ajudar. E eu fiquei assim, meio travado naquela hora com aquela fala, mas eu comecei a refletir e tinha havido uma fala, nós estávamos mudando um pouquinho, mas dentro do mesmo assunto. Eu estava na direção de uma oração na igreja, na sexta-feira. E eu estava, e lá naquele dia tinha apenas 4 irmãos. 3 deles já faleceram, era eu e mais 3. Era o irmão pastor Joaquim Baiano, tinha o irmão Sebastião, que era um aposentado, e tinha o irmão Salomão. Até avô da irmã Sair de Castro, que faz o programa na Rádio Paz. O avô dela era um homem de muita oração, e o irmão Joaquim Baiano também era de muita oração. E Deus usou ele e falou assim: meu servo, eu vou levantar os seus pés daqui, eu vou te tirar daqui. Aí, nós orando, ao que terminou, ele não veio, não se dirigiu a mim, só ouvi a voz. Nós estávamos de joelhos, com os olhos, orando, né, com os olhos fechados. Quando nós levantamos, eu olhei assim, vi irmão Sebastião, improvável, já é aposentado, avançada idade, irmão Salomão aposentado, avançada idade, e o profeta que também já era de idade. E eu me calei, eu não toquei no assunto com nenhum deles. Terminou a oração. No outro dia, eu vou saindo, na segunda-feira eu saio do banco, vou para o almoço. Quando eu estou passando na porta do irmão Sebastião, ele ficava numa janela lá, da casa dele, ele gritou comigo. Eu estava subindo a avenida para o almoço, ele gritou comigo: irmão Vilmar, Jesus vai levar você daqui. Aquilo levou um choque assim, acho que era a última coisa que eu queria, sair da minha cidade, né? Morava na mesma rua do meu pai, da minha mãe, né? Do meu sogro, da minha sogra, nós éramos tudo pertinho assim, parece um condomínio fechado, né? E eu tinha influência política lá na cidade, meu irmão era vereador, meu pai foi vice-prefeito, e sair dali era uma questão de que só se eu quisesse mesmo. Mas eu não entendi por esse lado. Eu vi que era algo assim espiritual. E aí, quando eu cheguei na agência no outro dia, o gerente me questionou, o mesmo que falou. Eu comecei a entender que aquele era Deus usando aquele homem para falar comigo. Aí o que aconteceu? Eu cheguei na agência e falei assim: e aí, o que você decidiu? Quer ajuda para sair daqui? Eu disse: quero. E a partir daquele momento, ele ligou para o Zé Humberto, nosso regional de Anápolis, e o Zé Humberto falou comigo, disse: eu preciso ser em Pires do Rio. Estou contando isso aqui para vocês entenderem a direção de Deus, o projeto de Deus na vida do homem. Às vezes a gente pensa que é uma coisa só, mas Deus vai movendo muito. Então desde aquela fala do gerente começou o desenrolar um projeto de Deus na minha vida. Primeiro a chamada, né? Logo no princípio Deus falou comigo que ia me abençoar de uma forma muito especial. Eu era uma pessoa que só tinha o dia e a noite e o trabalho, né? Não tinha mais nada. E Deus falou: não, eu vou te abençoar.
espiritualmente e materialmente. E tem uma obra para realizar através da sua vida. Isso foi com 30 dias que eu estava na igreja. Eu nem entendi o que era uma profecia. Então o tempo foi passando, aconteceu tudo isso, e o regional disse assim, eu preciso de você em Pires do Rio. E eu peguei minha esposa e nós fomos para o Pires do Rio. Cheguei lá, cidade boa e tal, achei muito longe da família, né? E eu fico pensando quanto Deus dominou aquela situação, porque o regional, ele era o responsável por dezenas de agências. Ele tinha que procurar se eu queria ir, não. Era questão de mandar simplesmente uma portaria. A partir de hoje, você está desligado dessa agência, você está lotado em Pires do Rio. Não, vai lá ver se você vai gostar. Era coisa assim, que não era normal. Aí eu fui, cheguei e não dei a resposta para ele. Aí ele me liga, uns 2, 3 dias depois, uma semana depois, e aí o que você resolveu com o Pires do Rio? E eu travei, né? Antes de eu responder, ele falou assim, não, já resolvi lá, eu preciso de você em Jussara. Aí só, Jussara? Ah, bom, tem os parentes lá, né? Vai lá ver. Eu fui ver em Jussara, cheguei lá, fui na agência, tinha uns parentes do meu pai lá e tal. Fiquei mais ou menos animado, mas não dei a resposta, também travei. Ele ligou de novo. Quando ele ligou de novo, ele disse, resolveu sobre Jussara, e eu travei a língua, né? Não dei conta de responder. Aí, antes de eu responder, ele disse, já resolvi lá também. Deixa eu te falar uma coisa. Eu nem sei porquê, mas vou abrir em Umas. Nós vamos abrir uma agência em Umas. E em Umas é só através de concorrência. Mas, para você, eu abro mão para você ir para lá sem concorrência. Tô te indicando. Topa? Eu disse, rapaz, vou lá agora ver. Aí peguei minha esposa, viemos aqui em Umas. Eu vou contar um testemunho para as pessoas que estão nos ouvindo, para vocês verem que Deus, ele tem o controle da história. Eu servia na aeronáutica e um dia, eu não tenho muita certeza se eu estava vindo da aeronáutica ou se foi um período que eu morei em Goiânia para estudar em 1980. Eu estava vindo ou de Anápolis ou de Goiânia e eu passando pela rodovia ali no rumo do lago. Olha bem o que é as coisas. Eu tinha cerca de 19 anos. 18, 19 anos. E aí eu olhei para Inhumas e falei com quem estava do meu lado. Um dia, se eu mudar da minha cidade, eu quero morar em Umas. Eu quero morar em Umas. Presta atenção nisso aí. E aí, o regional disse, vamos abrir uma agência em Umas. O banco tinha agência em toda a cidade do estado de Goiás. E em Umas era uma das principais cidades do estado de Goiás. Não tinha uma agência do banco. Entendeu? E aí vai demorar esse período todo, esses anos todos, para o banco abrir uma agência aqui. Então, eu fico pensando assim, o quanto que Deus domina e controla toda a história, né? Então, vou resumir. Aí, o que acontece? Aí ele disse assim, tenho em Umas. Aí eu vim aqui, eu me lembro bem que todo mundo conhece, né? O Rafael da farmácia. Aí, já saímos daqui com o apartamento do Rafael ali da farmácia alugado, de frente à rádio, da nossa rádio hoje ali, aquele prédio, os primeiros prédios aqui de Umas. Já fomos lá, foi o primeiro morador nos blocos de apartamento que o Rafael tinha acabado de construir. Saímos daqui com o apartamento alugado e viemos para cá naquela época. Foi a direção de Deus. Outra coisa, como que veio, né, surgiu a sua consagração a pastor e como que foi iniciar a construção do templo, que eu creio, né, que para a época que o senhor iniciou lá, era algo fora do normal, né? Porque uma igreja muito grande, um espaço também muito grande, e eu creio, né, que, como se diz, foi algo assim que certas pessoas poderiam ter duvidado, eu creio que foi algo assim que outras devem ter te apoiado. Aí eu queria que o senhor contasse mais um pouco dessa... A história é muito longa, você entendeu? Mas eu não vou porque o tempo nosso não dá. Mas quando eu vim para cá, eu fui para o Ministério de Campinas, aqui bem de frente, aqui na Pedro Pio, tinha a igreja, onde é a sorveteria do irmão Júnior. Aqui foi a igreja que eu vim congregar, pastor Manuel Nero naquela época, né? Eu mudei para cá em 1990, que eu vim para Inhumas, tenho 35 anos esse ano faz que eu moro em Inhumas. Já vivi mais aqui do que em qualquer outro lugar. E aí o que acontece? Eu fiquei na igreja de Campinas durante 4 anos e pouco.
servi como obreiro lá, vice-pastor, professor de escola dominical, era um assistente do pastor. E surgiu algumas situações, que eu não vou entrar em detalhe, né? E o pessoal de Itaguaru, meu pastor lá, que foi meu pastor, e outros obreiros, eram amigos mesmo, de verdade, eles tomaram as minhas dores, alguns probleminhas que estavam acontecendo e foram até o pastor Abigail Carlos de Almeida, meu paizão, né, espiritual, e relatou o que estava se passando. E aí, até então, eu era uma pessoa realizada com a questão de assistir, não aspirava esse negócio de pastor, de jeito nenhum. Mas um dia, eu me lembro que eu trabalhava no banco e vi uma missionária de São Paulo para poder pregar aqui na igreja de Campinas, aqui na Pedro Pio. E ela ficou hospedada na minha casa. E quando ela foi despedir de nós para ir embora, ela disse assim: Deus está me mostrando que você vai ficar por conta da obra. Você não vai, daqui a pouco você vai sair do seu trabalho e você vai ficar por conta da obra. Aqui foi um choque, assim, na minha vida, que eu não imaginava também. Inimaginável. Aí, tá bom, o tempo foi passando e aí surgiu essas coisas assim, que não dispensa comentários. Só que o pastor Abigail, o pastor Romeu, na época, tomou ciência do que estava se passando. Eles vieram à minha casa. Eu estava no banco, a minha esposa me ligou e disse: ó, pastor Abigail está aqui em casa, pastor Romeu. Era mesmo quando chegar o Samuel, né, nos dias de Davi, na casa de Jessé, né? Meu Deus, o que esse homem veio fazer aqui? O que eu fiz de errado, né? Aí ele chegou, eu corri lá em casa, cheguei lá conversando com eles e tal. Ele disse: nós sabemos da sua história e eu vim aqui para dizer que se você é bem-vindo no nosso meio. Nós temos um projeto de um trabalho na parte central de Inhumas e nós queremos convidar você. Então, a partir daí começou esse processo de chegar ao pastoreio. Nunca aspirei, nunca pedi uma consagração, eu era evangelista na época, e a partir de então, eu disse: pastor, naquele momento eu falei para ele, pastor, o senhor é como Samuel aqui na minha casa, né? O senhor é profeta, o senhor é meu conselheiro, o que o senhor falar aqui, eu me curvo, mas eu preciso que o senhor me dê tempo, porque eu preciso orar. Eu não posso tomar uma decisão de sair da igreja que eu estou sem a direção de Deus. O conselho, estar com o senhor é muito bom, mas para mim a coisa mais importante que tem é estar onde Deus quer que eu esteja. Não, você tem razão, pode orar. E a partir daqui, mas até então, mesmo ele falando daquele jeito que precisava da minha ajuda, eu não entendia que era para ser pastor. Eu não entendia que era para tomar conta da igreja. Pensei, eu preciso da sua ajuda, eu vou contribuir, eu vou ajudar, o que fosse necessário, né? Mas jamais pensei em ser um pastor. Isso não passava pela minha cabeça. Não aspirava a isso. Mas Deus havia falado comigo que tinha um projeto, uma grande obra a desvendar através da minha vida. Eu jamais imaginaria ou imaginei que seria ser pastor. Isso não passava pela minha cabeça. E aí comecei a orar. Fui orando, e Deus falava comigo sempre, né? Através de profeta, através de várias maneiras, até que chegou um momento que não teve mais como eu resistir, sair da igreja de Campinas. Orei um ano, orando um monte, orando e pedindo a Deus: Deus, eu ajudei a construir essa igreja, eu não quero sair daqui. E Deus falando comigo, era tempo. E eu achava aquilo um cúmulo absurdo. Como que eu ajudo a construir a igreja? Não ajuda a encher ela de crente, né? Mas foi uma coisa realmente direcionada por Deus. Tanto é que veio o pastor Abigail e fez esse convite. E de onde que veio? De onde o senhor tirou a ideia de fazer uma igreja tão grande para essa época, assim? O senhor, Deus colocou no seu coração, falou assim: faz uma igreja grande que eu vou encher ela. Samuel, é o seguinte. Porque a maioria começa pequena. Eles vai lá, abre uma igrejinha pequena. O senhor não. O senhor, no primeiro momento que o senhor comprou, adquiriu os terrenos, o senhor já fez. O bispo Abigail, ele foi um homem extraordinário, um homem de Deus, um profeta. E ele sempre dizia que o tamanho da igreja é o tamanho da fé do pastor, né, do construtor. Mas assim, voltando um pouquinho atrás, quando eles saíram da minha casa e eu comecei a orar, e quando foi um ano depois que surgiu uma situação que eu tive que realmente sair da igreja de Campinas. Querendo ou não, eu saí. E foi direcionado por Deus. Eu não queria, mas era a vontade de Deus.
E quando eu saí, foi acho que exatamente no dia 26 de dezembro de 1995. Quando nós saímos dali, despedimos do pessoal lá, veio a virada do ano. E eu, a irmã Helena e a Rose e a Maria Helena fomos para Goiânia passar lá da igreja sede. Sim, fomos porque nós estávamos desligados já da igreja de Campinas e havia já uma sintonia com o pastor Abigail, porque ele esteve aqui, ele estava sempre me lembrando dessa decisão que eu não tomava. E na virada do ano, lá, quando a gente estava lá, naquele momento da confraternização, né, do culto da virada, ele veio e me abraçou e disse: você é bem-vindo em nosso meio, você chegou em casa. Eu senti muito acolhido naquele momento. E ele disse assim: nós vamos abrir uma igreja em Umas, você vai ser o pastor. Irmão, o chão fugiu naquela hora. Eu não tinha esse pensamento comigo, Iago. Ele disse: você vai ser pastor. Não, isso não passava pela minha cabeça. Eu sempre fui um obreiro auxiliar, entendeu? E fazia isso com muito prazer. Jamais aspirava, pensava nisso. Aquilo que nós falamos no começo, não tinha tradição pastoral na família, evangélico, não. E aí o que aconteceu? Eu disse assim: não, pastor, olha bem, fui ousado, né? Não, pastor, vocês vão abrir a igreja lá e eu vou auxiliar. E ele fechou o semblante e disse: você será o pastor. Quando ele falou assim, eu baixei a guarda. E falei: meu Deus, o que será isso? Aí nós viemos embora. E aí foi a partir daí que já as portas foram se abrindo também. Aí quando ele falou isso, entrou no meu coração. Aí nós começamos, eu me lembro bem que eu conversei com um amigo meu, até vocês vão fazer perguntas sobre ele aqui, e ele me deu todo o apoio. Eu vou contar a história depois. E nós já fomos procurar um salão. E nós achamos o salão ali acima do Joãozinho do McBurger ali, de frente à academia, aquele prédio que hoje é do Goiabeira, serve como depósito do supermercado. Ali foi o primeiro tempo. Aí, o que começou a desenrolar? Aí nós ficamos ali, ficou muito próximo da igreja de Campinas. Fundo a fundo, né? E não foi nada com propósito. Nunca pensei nisso. Eu tenho plena consciência tranquila que eu nunca fui ser pastor para concorrer com ninguém. Isso jamais passou no meu coração, porque eu entendo que a obra de Deus é de Deus. Eu sempre falo isso para vocês. A obra é de Deus, então você faz como tal. Não é do homem. Para que eu vou criar contenda, problema com pastor, com igreja? Não, a obra não é minha. Se eu não tiver essa consciência, eu vou quebrar a cara. Aí quando foi uma convenção no Rio de Janeiro, o meu pastor presidente estava lá com o pastor Albino, o pastor Manuel Ferreira, eu recebi uma ligação do pastor Abigail. Disse: irmão Vilmar, tá tendo um probleminha aqui, o Albino está achando que a igreja está muito próxima aí da igreja dele, e ele está pedindo aqui com o pastor Manuel e para mim, para poder nós tirar a igreja do local que você está. Dá um jeito de arrumar isso aí. Ele era muito pacificador, né? E o pastor Albino também era um homem de Deus, que eu jamais esqueceria a memória daquele homem, que eu ajudei. Inclusive, nesse tempo que está sendo demolido, modificado em Campinas, eu tenho história lá também em Goiânia. Eu saí de Itaguaru, porque o pastor Albino foi fazer uma campanha em Itaguaru para poder construir aquele templo. E o pastor, na época, o pastor Ezequiel, deixou eu responsável pela coleta, pelas ofertas dos irmãos, e eu saía de Itaguaru de ônibus, estrada de chão, e ia lá em Campinas levar o envelopinho com a oferta dos irmãos para o pastor Albino. E as coisas o tempo passou, isso foi esquecido, né? Então eu tinha um respeito, e tenho até hoje pela memória dele, pastor Albino. E aí houve esse pedido de distanciar o endereço da nossa igreja. Aí o que aconteceu? Aí fomos procurar outro endereço. Mas aí, voltando à pergunta de Samuel, quando nós começamos, nós mudou de endereço, nós saímos do depósito do Goiabeiras aqui e fomos para Ícaros, né? Aí vai entrar aquela figura que vocês vão procurar daqui a pouco, e eu quero continuar o assunto. Se você quiser também, eu continuo sobre como é que surgiu o projeto da igreja. Pode continuar, tá, a gente quer saber, né, qual que é a relação da igreja, né, junto com o João Mendanha, o que ele ajudou, porque tem gente que até hoje fala que ele entregou a igreja em pé, ou seja, fez tudo, né? Eu achei muito bom quando eu vi esse assunto, essa referência ao João Mendanha, porque é uma coisa assim que a maioria das pessoas não sabe da verdade, né? E eu achei bom, porque eu vou esclarecer aqui.
É a igreja João Mendanha, a igreja do Deus Vita, né? Eu nunca me importei com isso, que ele foi um amigo que eu tive e isso não é verdade, né? Mas o que aconteceu? O João entrou na história porque ele era muito amigo meu. Como é que ele era amigo meu? Eu era o gerente da conta dele no banco, no BEG. Então era aquele camarada que ele ligava, Vilmar, resolve isso aí. E eu, pá, dentro das normas do banco. Passa o dinheiro aí, daqui a pouco eu estou resolvendo. Paga fulano, paga esse cheque. Então era aquela pessoa que era ligado a ele muito por causa da conta bancária dele, do João. E ele, por Deus, ele se afeiçoou comigo também, gostava de mim, me respeitava demais. E ele disse, ele um dia me chamou, Iago, e disse assim, Vilmar, eu sei que você está nessa diz o adágio popular, nessa parada aí, né, de igreja, e eu quero falar para você o seguinte, eu estou com você. Você vai dar o espiritual. Ele era um camarada diferente. O João, ele foi um cara diferente. As pessoas falam mal dele, mas não tem nada. A memória dele vai ser respeitada para sempre. E ele disse assim: você vai dar o espiritual e eu vou dar o material. Porque toda a cidade sabe, todo mundo aqui em Uma sabe quem foi João Mendanha para a classe baixa, né? As pessoas menos favorecidas, a palavra melhor falada, né? O João foi um pai dos pobres aqui em Umas. O João ajudava todo mundo. O João não ajudou só a nossa igreja, o João ajudava a classe espírita, católica, evangélica, de todas as denominações. O João foi um parceiro das pessoas que procuravam ele, que chegava até ele, recebia. E aí o João, por ter esse vínculo comigo de banco, ele confiava em mim, porque ele confiava o financeiro dele. E aí ele falou assim, olha, você vai tomar conta das cestas básicas. E eu quero que... E até foi ele que me deu essa ideia. A ideia de vincular a frequência do pessoal ao recebimento da cesta. Isso, você frequenta a igreja e vai ter um cartãozinho e vamos marcar aí, a família vai marcar, a pessoa que vai ter a obrigação de frequentar, vai receber a cesta no final do mês. Se frequentar as reuniões, recebe a cesta. Foi uma ideia dele. E nós pregávamos para esse povo, nós amamos esse pessoal que era beneficiado da cesta, né? E foi aquele movimento muito grande. Nós tinha culto domingo à noite, que as pessoas iam no domingo 2 vezes na semana, na quinta e no domingo. Dava 800, 600 pessoas naquele salão lá, borrotava de gente. Nós dávamos, a minha esposa, a Maria Helena e a missionária Helena, nós amamos aquele povo. Nós não ficamos pensando em cesta básica, nós via eles como almas, nós amamos aquele povo. As irmãs davam banho nas crianças com piolho, maltratada, maltrapida. Nós amamos esse povo naqueles dias, aqueles primeiros dias da igreja. E aquele trabalho, e as pessoas vinham se decidindo, mas não perseveravam, a maioria não perseverava. Então, aí o que aconteceu? O pastor Romeu, ele veio e disse, pode comprar os lotes. Aí não tem nada do João dando lote, não. O João ajudou a pagar até o aluguel do primeiro prédio e deu o segundo prédio, deu o terceiro prédio, que não é a igreja hoje, para nós é uma outra história longa também. Nós saímos daqui por causa da distância da igreja de Campinas e fomos para Ícoros, que é lá em cima hoje, ali próximo do Poço Santa Terezinha. Um lugar que era uma boate, um negócio totalmente desproporcional para a igreja, mas nós não tinha saída. Foi lá que você chegou, né? Então, e dali, tem uma história interessante também. Eu saí do banco um dia para fazer uma visita, subi da avenida. Quando eu subi da avenida, eu olhei para o lado da igreja, tinha um pintor lá pintando em cima da igreja aquelas pinturas camufladas, tipo do exército, né, em cima do domo da igreja. Aí eu disse, João, você cedeu o prédio lá para nós ficar com a igreja lá e o Éder tá pintando o negócio lá, vai ser boate de novo. Aí ele foi lá, fez o pintor descer, o pintor foi embora, e disse, não mexe aqui não, quem manda aqui sou eu. Aí foi no outro dia, o nome tá acabado de pintar, já tava acabado mesmo a igreja. Aí foi no culto à noite, na sexta-feira, eu disse assim pros irmãos, irmão, tá acontecendo um negócio aí estranho, e agora é o seguinte, eu fui lá, falei e tal, foi revogado, mas já tá de novo pintando aí, é para ser boate a igreja. E quem não quer ficar mais aqui somos nós. E nós oramos ali, e logo nós passamos de frente de uma oficina de mecânica, a oficina tinha acabado, hoje tem uma marcenaria lá. Era chão batido, sujo de óleo. Nós levamos os bancos para lá e ficamos lá uns dias. E aí, nesse período, o pastor Romeu veio e tinha 2 áreas para ser vendida.
onde nós estamos hoje e onde é a gráfica Gutenberg ali do Silvio. Bem de frente ali, aquela gráfica, ali próximo da praça. E ele disse assim, e aí eu chamei ele, porque quem comprou os lotes, os 4 primeiros lotes para nós construir, foi a igreja sede. Foi o pastor, a igreja da fama, o pastor Romeu e o pastor Abigail. Aí nós tínhamos as 2 áreas. Aí o pastor Romeu disse, qual que você acha que fica melhor? Aí eu queria ficar mais num lugar mais confortável, mais central no movimento ali. Eu falei, aqui na gráfica. Ele disse, não, sua visão não está certa, não. O local de vocês construírem a igreja é lá, onde nós estamos hoje. E ali eles compraram 4 lotes de uma vez. Comprou do Marinho Vicente. E aí eles comprou, escriturou, tudo, tá bom. E aí foi quando surgiu a pergunta sobre como é que foi o projeto, por que veio aquela visão. Eu sempre fui uma pessoa indignada com a questão de igreja não ter visão. Eu não era pastor, era só auxiliar, mas eu via que nós não podíamos tratar a igreja como algo assim secundário. A igreja, o tempo tinha que ser melhor, o som tinha que ser melhor. E eu dizia assim, um dia eu quero um som melhor possível para a igreja, eu quero um tempo bonito, eu quero um tempo... Porque eu vindo à igreja de Itaguaru, era sede, mas a escola dominical, era apaixonado por escola, fui superintendente da escola dominical lá em Itaguaru. Nós tinha lá, chegou a ter 600 alunos na escola dominical. Aí você distribuía as classes, as crianças, elas ficavam empuxadinho, banquinho de madeira de tábua, goteirando, era telha Eternite, era um negócio totalmente desproporcional, não havia uma valorização. Eu achava aquilo estranho, mesmo sendo novo convertido, novo na fé, eu achava que tinha que ser o melhor. Então eu sempre tive aquela revolta, né, entre aspas, sobre a questão de acomodação, estrutura física para abrigar o povo. Aí quando surgiu aquele terreno daquele tamanho, aí veio, botei uma placa lá. Futura instalação da Assembleia de Deus Ministério Fama. Aí eu estou no banco um dia, a Neide Moreira, de saudosa memória, também jamais vamos esquecer a generosidade dela, ela chegou em mim e falou assim, Vilmar, eu vi que você vai construir um templo lá na Avenida Wilson Quirino. Eu vi a placa lá e é você, disse eu. Ela disse, eu quero doar o projeto. Quero doar. O que você quer? O que você pensa? Aí eu disse, vou botar no papel de passo. Aí eu coloquei lá. Eu quero um salão de festa, eu quero salas de aula, eu quero auditório, eu quero cozinha, eu quero uma nave confortável, eu quero um púlpito, eu quero banheiros, eu quero... Tudo que nós temos ali não foi acidental e nem foi ideia ela só locou, né, os local e de cada departamento, de cada parte do templo ali, e mostrava para mim, e nós ia provando, até que chegamos naquilo que existe ali. Você pode ver que ali não tem emendas. Você chega lá, um tempo que começou a ser construído em 1998, aquele projeto lá. Não teve emenda, lá não tem puxadinho. Aí o que acontece? Aí surgiu isso na minha cabeça. Tudo aquilo que vocês veem ali. E aí foi então que nós começamos a construir ali. O senhor falou aí um negócio que é interessante. Quando a gente estava planejando o podcast, eu falava para o Samuel, já sei até que a gente vai ficar pronto, né? O senhor fala muito da visão, né? Então, não estava construído, mas na sua cabeça você já via pronto, né? Então, é importantíssimo a gente ter... Quando eu falava que eu tinha a lembrança da igreja de origem minha, que é a minha igreja mãe, que é Itaguaru, que me ensinou a dar os primeiros passos, o devedor ali, dezenas de irmãs que já são de saudosa memória, irmãos. É isso aí, eu pensava, na sala eu pensava em banheiro, nós não tinha banheiros, era aquela antiga privada ali, né? Uma igreja grande, com muitos membros, e não tinha conforto. E você não pode ter essa visão das coisas de Deus. Eu vou dar um testemunho aqui, que eu até falei que ia contar aqui, quando você faz alguma coisa que te marcou. Para mim não esquecer, o tempo é curto, para vocês verem que eu não era egoísta e não tinha rivalidade com igreja. Pessoas que se levantaram rivalidade comigo, até hoje, estão perdendo tempo. Eu me lembro que eu trabalhava no banco, já estava pastoreando, e eu passei um dia, eu fui na igreja lá da Vila Nova, eu me esqueci o nome do pastor lá, a igreja de Campinas. Irmão, eu cheguei lá, eu passei na porta do centro espírita, que ali tinha um centro bem
legal ali, né? Assim, grande, né? Muito movimentado o pessoal. E passei na porta da igreja. E o que aconteceu? A igreja caiu nos pedaços. O irmão era conhecido meu. Eu fui pregar lá, eu chamei ele, e eu já estava em Campinas, já na Fama. E lá é Campinas. Eu chamei ele e disse, pastor, deixa eu te dizer uma coisa. Você tem que investir naquela congregação. Deixa eu te dar uma ideia. Arruma aqueles rebocos lá, aquela estrutura lá, faça uma campanha e vamos pintar aquela igreja. E a minha oferta é a tinta. Ajudei ele na tinta. Então, eu tinha essa visão, né, de reino, não é visão humana, não. Isso aí passa. Aí o que aconteceu? Aí surgiu, então, essa visão. Banheiros, você vai lá, como eu já disse, não tem puxadinho. Tudo aquilo que veio na minha mente, aquilo ali. Algumas modificações poucas foram feitas na parte de púlpito ali, substituímos o que foi ficando meio obsoleto, né? Janelas e tal. Então, foi basicamente isso aí. Uma entrada ali, né? Modificou alguma coisa, entrada, mas departamentos, compartimentos, foi o mesmo. O senhor falou aí sobre todo esse processo, e às vezes o pessoal fala sobre a questão do João Mendanha, vê outras coisas, depois o Samuel pode até contar um testemunho sobre o negócio da caminhonete, faz ele conta. Mas o pessoal às vezes não percebe o tanto de que às vezes abstém de algumas coisas para estar lá nessa parte pastoral, né? Ver só vamos dizer, entre aspas, as partes boas, né? Mas o senhor ainda teve muitas renúncias, né, para estar aqui. Lógico. Do início e hoje também, né? Toda a experiência que o senhor já carregou para cá, mas ainda tem muitas renúncias, né? Então, assim, muita renúncia. Não são. As pessoas têm uma visão distorcida, né? Às vezes da minha pessoa, de outras pessoas. Eu não entro em mérito. Eu e Deus e a igreja e o que as pessoas pensam e falam, isso não me interessa. Alguém disse assim, se falar de você alguma mentira, o que você vai justificar uma mentira? E se falar a verdade de você, vai justificar? Verdade é verdade, contra ela não tem argumento, né? Então eu sou mais ou menos assim. Eu sei que muitas pessoas falam, mas ninguém tem moral de chegar e falar para mim. Porque eu tenho consciência tranquila da minha administração, do meu pastoreio, né? E a questão do João Mendanha, ele foi um parceiro, ele foi um amigo que eu tive. Assim como ele ajudava todas as instituições, indiferente de credo religioso, ele me ajudou, mais ainda porque eu era amigo dele, eu era a confiança dele, entendeu? Ele não ficava me cobrando relatório daquilo que gastava na construção, me ajudou muito naquela construção, mas ele não construiu a igreja, não foi ele que construiu, ele me ajudou a construir em muitas partes ali, muitos momentos assim, que foi ali um milagre, né? Como é que eu ia construir um templo daquele tamanho ali com 100 pessoas? Então, foi com ajuda. E tem um detalhe que eu conto aqui. Ali, mão de obra, não tem um centavo de ajuda de pessoas externas, não. Não. Toda a mão de obra foi paga com dízimos e oferta dos nossos irmãos. Tive bastante ajuda na parte de alvenaria, essa questão de tijolos, cimentos, areia e outras tantas coisas, tive muita ajuda. Mas não é 100% também. Foi parte. E durou, Iago, 4 anos essa ajuda. O João me deu uma ajuda. Durante 4 anos ele me ajudava. E volta e meia disse, o que você está precisando? Estou precisando de cimento. Então, quantos sacos de cimento? Precisando de tanto. Eu me lembro que um dia nós estávamos fazendo a armação onde é o púlpito hoje lá, né? Ali, uma ferragem, muito ferro ali, sendo amarrado, estava terminando. E ele disse, o que você está precisando aí, pastor? Eu disse, estou precisando de cimento. Quantos sacos? 280. Aí disse, pode mandar levar lá. E nós não tínhamos um saco para poder fundir aquela laje. E nós já sabíamos a quantidade que ia precisar. 280 sacos. Já tinha um projeto. 280 sacos. Já tinha um projeto. Então isso é importante. Fazer o projeto antes, né? Porque na hora que você faz o projeto, Deus vai abençoando, vai. Lógico. Não, lá tudo planejado. Nós não fizemos nada. Inclusive, quando se fala de projeto, tudo que você vai fazer na vida, você tem que projetar. E você tem que projetar com pessoas que sabem, né, aonde vai chegar, como é que vai ser a conclusão. Eu me lembro que, além da Neide Moreira, que foi generosa, doando o projeto da Igreja de Construção, eu tinha outro amigo que eu era gerente dele. Um cliente do banco lá, chamava Acácio Ternieri. Ele era de Brasília, pegava obras de prefeitura aqui em uma região, e aí eu era o gerente dele.
E ele era muito, nós éramos muito amigos. E um dia ele entrou no banco, esse foi eu que falei com ele. Falei, Dr. Cássio, nós estamos começando um projeto de construção de uma igreja e eu quero te pedir o projeto estrutural. E aí ficava caríssimo, né? Um negócio daquela monta ali, né? E aí ele disse, vou te dar, pastor, vou te dar. E aí eu me lembro que ele passou os projetos para mim, muita coisa. Aí ele passou as ferragens, né? Que ia ser usada lá. E tinha uma ferragem, uma bitola lá. Eu falei, rapaz, pelo amor de Deus, isso aqui é muito caro. Esse trem vai ficar escondido. Vamos botar um ferro mais fino aqui. Aí ele bateu na mesa e disse, Vilmar, deixa para você economizar lá no acabamento. Estrutural não. Você vai lidar com vidas, com pessoas. E já imaginou quando aquilo ali estiver cheio, o pessoal dando os pulos ali, e se esse trem vir abaixo, vai eu e você tudo para cadeia. Então, eu era inexperiente nisso aí. Eu nunca tinha construído uma casa, um barraco, né? Foi a primeira construção civil que eu fiz, foi a da igreja lá. E aí, aquele tempo, né? E aí, o que aconteceu? Sobre a minha coordenação também, né? Aí eu aprendi isso. Você não economiza naquilo que é fundamental. É igual vida espiritual. Você tem que ter estrutura sólida para você aguentar os trancos no decorrer da história. O que o Iago estava até comentando, e é bom até deixar um aviso também, né? Sempre quando Deus ele quer abençoar uma pessoa, que ele vai usar outras pessoas, a chance dessas pessoas chegar e falar mal de quem Deus vai usar para te abençoar é grande. O que aconteceu, né? Tanto com o senhor como com o meu patrão que vai estar aqui um dia também. Convidei ele também, vai estar aqui. Vou estar entrando em detalhe sobre isso. Eu lembro que eu estava lá, né? E eles comentou a respeito, enquanto eu estava ali, né? Com o carrinho de supermercado, o senhor estava de caminhonete, né? Para cima, para baixo, tal, questionando, né? E passou pouco tempo, Deus usou ele para, como se diz, né? Hoje me deu condição de andar de caminhonete também, né? Acredito que se você tivesse murmurado naquele momento, né, concordado com as críticas... Defendi tanto o senhor como o outro. Não é porque você me defendeu, porque você foi verdadeiro, foi sincero. E outra coisa que é bom deixar claro aqui, né, sobre a minha vida, minha trajetória, que é interessante, porque muitas pessoas devem ouvir esse papo nosso aqui. Eu trabalho, eu completei ontem, né, 62 anos de idade. Então, eu trabalho desde o que eu entendo por gente, eu trabalho. Eu nunca parei de trabalhar. Eu trabalhei 17 anos numa instituição financeira. 15 anos eu fui da área gerencial. Aí eu sempre, quando eu falo isso, eu falo para as pessoas, eu não fiquei rasgando dinheiro. Eu não fiquei ostentando nada. Trabalhando, economizando. E chegamos onde chegamos hoje, não foi a igreja, propriamente dito, que nos trouxe até aqui. Mas a bênção de Deus na minha vida, através do trabalho. A minha esposa, Samuel, Iago, a minha esposa, nós moramos aqui há 34 anos, vai fazer 35 esse ano. Ela tem um CGC, um CNPJ com o mesmo número há 34 anos, vai fazer esse ano. Um CNPJ que nunca deu baixa. A minha esposa nunca parou de trabalhar. Entendeu? Você vai agora, ela está trabalhando, toda a vida trabalhando. Ela tem a loja dela, todo mundo sabe, né? Montando cortina, correndo de um lado para outro, cuidando da família, cuidando dos filhos. Hoje nós somos avós já. E ela nunca deixou de trabalhar. Precisa deixar, precisa parar. Tem um momento que tem que parar, senão a enfermidade faz parar. Então, então as pessoas fazem um juízo de valor muito negativo, às vezes, da gente. Quando vem andando de carro novo, andando uma Hilux, tendo, por exemplo, eu tenho uma fazenda, aí só fica tentando aliar com a igreja. Não é assim. Não. O dinheiro da igreja é da igreja. Eu sou honesto com as coisas de Deus. Eu sempre digo na igreja para os irmãos, se por dinheiro de igreja, por centavos, eu não perco o céu, porque eu tenho temor a Deus, entendeu? Então eu perceber alguma ajuda da igreja que é de direito, tudo bem, mas ficar negociando as coisas da igreja, os dinheiros da igreja, não faço isso não, nunca precisei disso, sou trabalhador. Eu vou lá para minha terra lá, eu me mato lá trabalhando. Se tenho o que eu tenho hoje, é com a bênção de Deus na minha vida e muito trabalho. E com honestidade com as coisas da igreja. Outra coisa também.
teve uma vez que eu estava conversando com o Silas, né, o seu filho, e eu não lembro o assunto, sei que ele falou para mim que uma das coisas que mais doeu nele foi ver o senhor chorando por uma humilhação ou alguma coisa parecido com isso. Creio que o senhor já deve ter passado por isso também. Que isso trouxe de aprendizado para o senhor? Tem como o senhor comentar, né, um pouco sobre isso, sobre os altos e baixos, né? O que tem de mais gratificante na sua trajetória e aquilo que o senhor, por exemplo, queria fosse apagar, não queria que tivesse acontecido, não foi fácil passar por um determinado período. Samuel, quando eu me lembro bem, eu continuei no banco 5 anos pastoreando e continuei trabalhando durante 5 anos, para depois eu me desligar do banco. Eu me lembro que uma coisa que me chocou e doeu muito, assim, a minha filha, a Ellen, ela era adolescente, de cerca de uns 9 anos de idade, mais ou menos, uns 9 anos, 8, 9 anos. E eu levei ela no dentista em Goiânia, e houve lá um assunto que, não sei se era para nós ir num local e não podia ir porque tinha que voltar por causa do culto. Entendeu? E ela começou a chorar e disse assim, eu não queria que o senhor fosse pastor. Isso doeu muito. Entendeu? Porque, em outras palavras, ela estava dizendo assim, o senhor está abrindo mão, às vezes, de estar conosco em um determinado lugar, porque o senhor assumiu uma responsabilidade de pastorear. E era assim, para as pessoas de fora, ele estudava no melhor colégio que tinha em Umas, né? Então, humanamente falando, você agora é filho de pastor, era filho de gerente de banco, agora é filho de pastor. Quer dizer, parecia um demérito para as pessoas de fora. Então, isso chocou eles, que eles não entendiam o valor do ministerial, o valor de fazer a vontade de Deus, né? Então, isso foi um momento assim, meio duro para poder inculcar eles. E outra coisa que você falou aí, são os momentos de luta, de dificuldades que você enfrenta no ministério. Momento de dor, momento de perseguição, de calúnia, isso acontece. O Dag Mills, no seu livro Fidelidade e Fidelidade, ele fala uma coisa muito interessante. Ele diz, todo pastor tem um Judas e tem um Pilatos. Um Judas do lado de dentro e um Pilatos do lado de fora, né? E aí o auxiliar dele falou assim, não, o pastor Dag Mills falou para o auxiliar dele, que ele falou isso. Aí disse, eu não tenho. Aí disse, se não tem, vai ter. Aí o Dag Mills ficou assim, era o pastor da igreja da África lá, muito, muito grande, né? Aí ele ficou cucado com aquilo, né? Não, mas eu não tenho ninguém, não tenho o Judas lá de dentro, não conheço o Pilatos lá de fora. Aí só que surgiu, no decorrer da jornada dele, surgiu aqueles que se levantam dentro da igreja e surge aqueles que levantam lá de fora. Então isso é notório para todo líder espiritual. Surge as críticas do lado de dentro, as perseguições, as incompreensões, assim como surgem os perseguidores do lado de fora. Então, esses são os Pilatos e os Judas, né? Então, houve momentos difíceis de pessoas que se manifestam contrário e que causam dor na família, né? Então, os meus filhos, de certa forma, às vezes não sei se foi por falta de sabedoria da gente na época, ou se não teve jeito de ocultar algumas coisas, não é no sentido de mentir, né? Mas tem problema que você poupa os filhos para poder não causar o que causou nele. Então, meus filhos são um pouco frustrados em determinados momentos, no pastoreio, na lida do dia a dia, surgem alguns embates, alguns problemas para ser resolvidos e às vezes, eles tomam as dores da gente. Então, até hoje, eles são assim meio seguros. Eu não quero ser pastor, minha filha, eu não quero ser pastora, né? Então, mas, graças a Deus, eles são crentes, eles são firmes, né? Graças a Deus. E canta muito bem. Esse dia para trás estava na igreja, cheguei, não tinha visto Silas, não. Aí tinha um pessoal atrapalhando a visão, logo que começou a cantar, já bateu a recordação. Ele cantou lá, eu falei, é o Silas. Aí eu peguei, fiquei, né, entortando o pescoço para achar lá. Eu falei, é ele mesmo. Conheço. Cantei a meta, tá lá já. Conheço. Lá, né? E uma alegria. O que deixa mais feliz no decorrer dessa história, assim, que o senhor ora e fala, assim, valeu a pena? Então,
tem um momento nessa trajetória aí, eu me lembro bem que esse momento assim, meio decisivo, né? Eu saí do banco para fazer uma visita e eu passei lá na igreja para dar uma olhada na construção. Quando eu cheguei lá, só tinha aquelas colunas lá, que sustentam o templo, né? Chão, terra embaixo e tal. Estava no início da obra. E eu me escorei no barranco assim e olhei para um corredor que existe lá hoje, das salas, né? Que está lá no auditório. E aquele trem parece que não acabava, né? A minha vista estava sumindo de vista, aquele negócio assim. E eu disse assim, que loucura é essa? Onde é que eu estou com a cabeça construir uma igreja desse tamanho, sendo que nós temos apenas 100 membros? Isso é loucura. Eu comecei a chorar naquele momento. Eu fui em desespero. Como é que nós vamos terminar isso aqui? O que vai ser disso aqui, né? E naquele momento de angústia ali, Deus falou no meu coração fortemente, essa obra aqui não é sua, essa obra é minha. A partir daquele momento eu travei, né? Disse, a partir de hoje não reclamo mais, né? Deus sabe o que está fazendo. E realmente hoje a gente percebe, né, Samuel, Iago, que ali foi algo assim extraordinário, algo de Deus, direcionado por Deus. Teve lutas, dificuldades, teve momentos, mas graças a Deus, Deus sempre proveu ali a tempo e a hora as coisas. Vocês têm, às vezes, poderia até perguntar, teve um momento de crise financeira? Não, nós administramos. Nós não tivemos crise. Nós não tivemos crise assim, agora nós não temos com o que pagar. Não, nunca voltou um cheque, nunca deixamos de pagar uma duplicata a tempo e a hora. Deus sempre nos abençoou de forma milagrosa. Aquilo ali é obra de Deus, não é obra minha, não. O mérito ali é do Senhor. Eu sou apenas um instrumento de Deus em tudo aquilo que está ali hoje, entendeu? Mas os meus filhos pagaram o preço. Eu me lembro que a gente ia para a casa da minha mãe lá, meu pai, e nós construímos lá campo society, piscina, então reunia todo mundo ali, os primos, toda a faixa etária de 10, 12 anos. Imagina essa fase. É só, né, brincar e bola e tal. E aí no sábado à tarde, à noite, aí, vamos embora. E esses meninos entravam no carro, tudo chorando. Aí é a hora que reclamavam, porque eu só vou ser pastor, agora não pode ficar aqui. Eu vim embora por causa da responsabilidade. Para finalizar, né, no caso, 2 recados. Primeiro, para aqueles que falam, no caso, que lá a igreja é só de rico, né? E outro é para o senhor deixar uma mensagem para o povo aí também, né? Você tem alguma coisa para perguntar, Iago? A gente falou também que tem esses problemas, né? O pessoal fala, mas a gente encontra muitas pessoas que são assim, apaixonadas mesmo pelo Senhor, que gostam da igreja, com testemunho, porque às vezes as pessoas pegam, até a gente mesmo, né? Que a gente vê só as críticas, né? Mas a gente sabe que, igual o senhor falou, que ajudou, né? Foi apaixonado por essas vidas. Até aqui no escritório a gente vê cliente, a gente cita aquela da igreja, o pessoal, tipo assim, muita gente cita grandes histórias lá com o Senhor, com as irmãs lá da igreja, com a igreja. Então, assim, a história lá é mais do que a gente imagina, né? Esse tempo aqui, eu acho que não vai 0,5% do que tudo que tem para contar, né? Iago, nota o que você está dizendo, eu me lembro da primeira reunião que nós fizemos aqui de frente à academia, acima do Beckburg ali. Nós éramos cerca de 15 pessoas. Primeira reunião com os crentes que estavam comigo ali, que eram pessoas crentes, já batizadas e tal, alguns que renunciou às suas igrejas e veio nos acompanhar. Eu fiz uma reunião e disse assim, hoje nós somos aqui 15 pessoas, aqui tem cantor, aqui tem obreiro, aqui tem isso, tem gente que não é nada, não sabe fazer nada. Hoje está começando uma história a ser escrita. A nossa igreja vai fazer história, vai dar um livro. E se você quiser fazer história, ocupe um espaço. Falei, desse jeito. Eu me lembro que o pastor Oswaldo Silva, de saudosa memória, ele era pastor em Porangatu, e nós já tínhamos um pouco de história já. Eram uns anos depois, 5, 6 anos, minha irmã era líder de senhoras lá, e nós fomos num seminário Família Vitoriosa com o pastor Gesiel Gomes, lá em Porangatu. Aí chegou lá, o meu cunhado contou um pouco do meu testemunho, já como pastor aqui em Umas. Aí ele olhou para mim e disse, Vilmar, a sua história dá um livro. Ele falou desse jeito, confirmando o que eu tinha falado. E hoje realmente dá um livro. É uma história, você entendeu? Que nós temos aí de muito trabalho, de muita renúncia. E envolvendo a família, a renúncia de tudo, Não vou dizer que eu renunciei, propriamente dito, o meu trabalho no banco. Porque o banco chegou um momento que ele foi
ele foi federalizado e vendido para o Itaú. Então, eu não tinha mais, já estava pastoreando e não tinha como conciliar as duas coisas. Então, lógico, não deixa de ser uma renúncia, mas eu não pretendia mais também ficar em banco. Era um banco privado e eu já estava antigão no banco, né? Então, qualquer um garoto aí de 18, 20 anos fazia melhor do que eu e custaria metade do salário, né? Mas não deixa de ser uma renúncia também, naquele momento. Qual que é a sua opinião, né? Mandar um recado, né, para as pessoas que falam que lá a igreja é somente de rico e depois deixar uma mensagem também, né, para quem está nos ouvindo. Conselho que o senhor daria também, né, até mesmo para os pastores que estão querendo começar também, né? Então, vamos pela ordem aí. Com respeito a essa questão de igreja de rico, nós temos um testemunho também. Tudo ali tem história, né? Eu me lembro que nós temos 28 anos de igreja, eu acredito que nós temos 24 anos de oração no domingo à tarde, ali, antes do culto. E eu me lembro que uma irmã da nossa igreja, não vou citar o nome dela, era eu e ela, mais umas 3 irmãs que oravam ali. E aí existia já esse barulho aí, esse bochicho aí, que era a igreja de rico, igreja do João Mendanha, igreja da irmã Deusuíta, né? Inclusive a irmã Deusuíta, meu abraço ela aí, porque ela é da nossa igreja, ela é membro da nossa igreja toda a vida, né? É uma parceirona que nós temos, né? Uma mulher de Deus. Aí, o que acontece? Aí, a irmã falou assim, eu que dei a ideia, né? Disse, irmão, vamos orar para Deus abençoar, que a nossa igreja seja uma igreja conhecida, que tem uma boa imagem diante da sociedade, né? Aí ela ficou assim, sisuda, assim, na hora, parece que nervosa, né? Falou assim, tem que orar mesmo, porque lá fora eles estão falando todo mundo que a nossa igreja é igreja de rico. Aí, eu falei, como assim? Estamos falando no sentido pejorativo, né? Que nossa igreja só tem rico e tal, que outras pessoas não podem vir aqui. Aí eu disse assim para ela, assim, na hora, no Espírito mesmo, né? No Espírito Santo. Eu falei, irmã, deixa eu te falar uma coisa. E é verdade, a nossa igreja é só de rico. Pobre é o Satanás que nem chave da casa dele tem. E aí terminamos aquela oração e subimos. Quando foi começar o culto, eu contei para a igreja. Falei, irmãos, é o seguinte, estão falando por aí que a nossa igreja é igreja de rico, papapá. Eu disse, a partir de hoje, está profetizado, é igreja de rico mesmo. Deus vai abençoar todos. Quem anda de bicicleta vai passar a andar de moto, quem tem moto vai passar a andar de carro, quem não tem casa própria vai ter casa própria. Está profetizado, Deus vai abençoar o nosso povo. Então, a partir dali, pessoas humildes, menos favorecidas, começou a trocar de carro, trocar de moto, comprar casa. Eu me lembro do Reginaldo Motaxi, esposa da irmã Gildália, ele disse assim, pastor, ora para mim comprar um lote, nós estamos tentando comprar um lote aí, vamos orar, oramos ali. 90 dias depois, o Reginaldo chega em mim e diz, pastor, vai lá em casa, para nós orar. Eu disse, casa? Construir a casa já, quer dizer, comprou o lote, construiu a casa, 90 dias estava passando para dentro da casa, inacabada, mas já era a casa dele. E assim, Deus foi prosperando, a esposa dele tinha sonhos, nós começamos a orar e as coisas estão acontecendo, hoje são pessoas bem-sucedidas, enfim, todo mundo começou a prosperar a nossa igreja. Joel tinha nada. O Joel chegou na igreja com a mão na frente e outra atrás. Hoje, a pessoa abençoada, próspera. Você era o carregador de caixa do supermercado e nós profetizamos, você vem de família humilde. Você é hoje um grande empresário no ramo imobiliário, entendeu? Então é assim, todo mundo foi prosperando. Então não tem essa de igreja de rico, igreja de João Mendanha, não. Ele contribuiu e nós chegamos. Para as pessoas que estão nos ouvindo, o nosso ministério, a igreja, o Ministério Fama, ela não é só em Umas. Hoje nós somos cerca de quase 500 igrejas espalhadas aqui em Goiânia, na Grande Goiânia, nas cidades circunvizinhas, na Europa, na África, temos um trabalho grandioso na África. A nossa igreja, eu sou vice-presidente de uma casa de recuperação que recupera pessoas viciadas. Nós temos uma chácara cedida pelo pastor Francelli, lá em Itaguari, precisa ser conhecida pelas pessoas. Nós tratamos dependentes químicos, nós temos um trabalho assistencial diário, mensal, de centenas de cesta básica, ajudamos as pessoas. Então a nossa igreja, ela não tem o dono dela, o presidente dela é o Senhor Jesus, entendeu? Nós somos apenas instrumento. Então, o conselho que eu deixo para os pastores, os pastores
ou os mais novos que estão aí aspirando, né? O ministério é ouvir a voz de Deus, é ir para a oração, para a leitura da Bíblia, para a fidelidade, né? Pelo caminho da obediência, da submissão, você vai ser visto por Deus. Quando a palavra de Deus nos diz que Deus rejeitou Saul. Por que Deus rejeitou Saul? Porque Saul desobedeceu. Saul deixou de seguir os conselhos de Samuel, o profeta de Deus, e Deus o rejeitou. E Deus disse para Samuel: tenho rejeitado a Saul, vou tirar meu espírito dele, mas já tenho achado a Davi, homem segundo o meu coração. Então Deus procura homens que estão agindo segundo o coração de Deus, na humildade, na sinceridade, na integridade, para que Ele possa usar. Que Deus possa abençoar vocês, são parceiros, são obreiros, e que aqueles que estão nos ouvindo, que Deus abençoe vocês, tenham um excelente ano e vamos para frente. É isso, pessoal, a gente agradece todo mundo que esteve aqui assistindo. Não esqueçam de curtir nossa rede social, a gente tem tudo quanto é rede social, Spotify, YouTube, Instagram, TikTok. Então assim, a gente está espalhando a mensagem mesmo. Como o Samuel falou no início, nosso objetivo mesmo é trazer pessoas com histórias. A gente sabe que muita gente precisa dessa inspiração, né? Dessas histórias que inspiram, dá força, né? Então, obrigado a todos. É isso. É isso aí. Muito obrigado a todos também. É que nem o Iago falou, né? Trazer pessoas, né, que inspiram. Inclusive o próximo é meu amigo, né, Dr. Jefferson Coutinho, e depois dele também, né, pastora Daías, também, que é lá da nossa igreja, que é um empresário, né, veio de Minas Gerais construir aqui como se diz, né, construir a vida dele aqui no Goiás. Então, por hoje é só. Muito obrigado a todos, Deus abençoe e até a próxima.